Se você começar a estudar no início do ano para residência médica e fazer um bom planejamento, onde você baseia a maior parte do seu estudo em questões, em provas na íntegra, simulados gerais, e faz milhares de questões ao longo do ano, quase que invariavelmente você vai ser aprovado na residência que você quiser, na especialidade que você quiser, no hospital que você quiser. Agora, se você tem pouquíssimo tempo para ser aprovado, 4 meses, 3 meses ou até menos do que isso, aí você precisa desenvolver algumas coisas a mais, alguns hábitos a mais para conseguir ser aprovado, tá? Além da resolução de muitas questões. E nesse vídeo eu vou discutir com você 7 hábitos de quem passa rápido na residência médica. Então vamos entender cada um desses hábitos a partir do primeiro, que é valorização do tempo. Quem tem pouquíssimo tempo para ter a prova sabe o quanto o tempo é importante. Então, essas pessoas que passam rápido utilizam o seu tempo da melhor forma possível. Então, praticamente elas evitam todo tipo de distração, evitam perder tempo com coisas que não têm a ver com o seu preparo, que não interessam para a prova, que não vai agregar nada para o ano de preparação. Só para você ter uma noção, se você passar 2 horas por dia entre TV, Netflix, Instagram, YouTube, você, ao longo de 365 dias, você vai ter gasto 30 dias. Ou seja, 2 horas por dia de distrações como essa que eu falei, ao longo de um ano, representam 30 dias da tua vida. Então imagina uma pessoa que tem pouquíssimo tempo para estudar, se ela pode se dar o luxo de perder todo esse tempo com distrações besteiras como é Netflix, Instagram e a maioria dos vídeos que a gente vê aqui pelo YouTube. Então o primeiro hábito que você precisa desenvolver, se você tem pouco tempo para estudar, é aprender a valorizar o seu tempo. Se você não valoriza o seu tempo, é muito difícil ser aprovado tendo pouco tempo para estudar para residência médica. Segundo hábito que as pessoas que passam rápido desenvolvem, elas buscam o tempo todo aumentar a eficiência dos estudos. Como assim? Se ela está estudando de alguma forma, por alguma metodologia, ela entende que aquilo ali não está funcionando, ela não fica perdendo tempo com aquilo, ela já passa para um outro método, vai testar outra forma de estudar. Inclusive, isso não serve só para as sessões de estudo, nessa busca incessante pela eficiência na sessão de estudo. Isso também vale para os intervalos. Quanto tempo é o ideal de intervalo? Quanto tempo eu preciso descansar minha mente entre uma sessão de estudo e outra? Ou entre um bloco de estudo e outro dentro de uma sessão? O que eu preciso fazer dentro desses intervalos de estudo? Seja o intervalo da sessão, o intervalo de um bloco e outro da sessão, seja o intervalo de um dia para o outro. Quanto tempo eu preciso descansar? O que eu preciso fazer para ter uma boa noite de sono, para render mais no dia seguinte? Então a pessoa que passa rápido na residência médica está sempre com essa mentalidade de buscar a maior eficiência possível, seja numa sessão de estudo, num bloco de alguns minutos, algumas horas dentro de uma sessão de estudo e até ao longo de todo o estudo. Então ela vai entendendo qual é a melhor forma que ela retém cada tipo de conteúdo e isso deve ser levado a nível individual. Então tem alguns assuntos da clínica médica que eu aprendo melhor lendo apostilas, que eu aprendo melhor assistindo aulas. Tem outros de cirurgia, por exemplo, que eu só consigo aprender fazendo questões, que eu aprendo mais fazendo questões. Então essa pessoa que passa rápido, ela está sempre buscando a eficiência no estudo. Isso para nível individual, para cada assunto, para cada grande área, para cada momento do dia que ela está estudando, para cada dia da semana. Então se sai de um plantão, se acorda cedo, se ela volta de uma aula do internato, ela está sempre buscando o que ela pode fazer a mais para aumentar a eficiência dela naquele período de estudo. Então, esse hábito é fundamental para quem tem pouco tempo para estudar. Buscar sempre a eficiência, cada vez ser mais eficiente no estudo. Outro hábito importantíssimo desenvolvido por quem passa rápido na residência médica. Quem passa rápido, que tem pouco tempo para estudar, o volume de conteúdo a ser estudado é muito grande. Então, se ele não ficar o tempo todo revisitando aquilo ali, a informação acaba ficando perdida, ficando solta, ficando para trás. Que é tanta coisa, tanto conteúdo, tanto assunto para estudar, tanta questão nova que faz, tanto erro, tanto aprendizado novo, que se não tiver o tempo todo revisando aquilo ali, vai se perder esse conteúdo. Isso serve, obviamente, para quem está se planejando e estudando desde o começo do ano, mas precisa ser muito mais trabalhado para quem tem pouco tempo de estudo. Porque se você faz uma rotina de estudo ao longo de um ano, você consegue fazer alguns planejamentos e revisões ali. Uma revisão espaçada com 7, 14, 30 dias daquele assunto. Mas quem tem pouco tempo, às vezes não dá tempo de fazer esse planejamento da revisão. Então tem que estar o tempo todo ali revisando. E a melhor forma que eu entendo de fazer isso é com provas na íntegra, com simulados gerais. Por quê? O simulado geral, a prova na íntegra, vai fazer você revisitar rapidamente uma centena de assuntos. Se uma prova tem 100 questões, talvez você tenha ali 100 assuntos diferentes. Então você vai estar revisando vários assuntos ao mesmo tempo. Eu, quando fui aprovado em anestésio, em 2018 para 2019, estudei pouco menos de 3 meses.
meses. E toda semana eu tinha o hábito de fazer pelo menos 4 provas na íntegra, porque eu sabia que eu estaria revisando muito, o tempo todo revisando. Então, esse hábito de fazer muitas provas, né, consequentemente, essa revisão constante que eu fiz no meu estudo me fez ser aprovado tão rápido, tão pouco tempo e com excelente nota, diga-se de passagem, né, sem querer me gabar, mas foi a terceira maior nota entre os candidatos à anestesiologia aqui para Pernambuco, estudando menos de 3 meses. Então, isso com certeza veio do fato de eu estar revisando com provas na íntegra, simulados gerais ali o tempo todo. Inclusive, se você está praticando pouco, está fazendo poucas provas na íntegra, poucos simulados gerais, te convido a conhecer a rodada de simulados. É um produto que a gente tem aqui no Médico Residente, onde a gente te dá o simulado pronto toda semana com 50 questões. A gente escolhe as questões para você, baseado no que as principais bancas do Brasil estão cobrando, baseado nos assuntos mais importantes. A gente faz uma revisão ali bem direcionada, bem objetiva para o que você precisa aprender daquele assunto específico. Então o link vai estar aqui embaixo para você conhecer a rodada de simulados e desenvolver esse hábito de revisar, de praticar com simulados para você estar o tempo todo revisando. Quarto hábito fundamental para quem quer passar rápido na residência: desenvolver uma mentalidade de crescimento. Quem já leu esse livro aqui, né, o Mindset da Carol Dweck, é o seguinte, ela fala que tem 2 tipos basicamente de mentalidade, né? Então a gente pode dividir as pessoas em 2 tipos. Aquelas que pensam com mentalidade fixa, ou seja, isso aqui eu não aprendo e acabou. Isso aqui eu não consigo e acabou. Eu sou burro, eu não aprendo, eu não consigo, não dá e acabou. Então a coisa é fixa, né? Então ou a pessoa tem a capacidade de aprender certas coisas ou não tem. Então, quem tem essa mentalidade fixa geralmente se depara com o desafio, se depara com o fracasso, com o erro e já internaliza que aquilo não dá, aquilo não é para mim, então eu não vou conseguir fazer. O outro tipo de mentalidade é a mentalidade de crescimento, o mindset de crescimento. Essas pessoas são aquelas que entendem que não sabem alguma coisa, que tem um problema, tem uma dificuldade, estão errando muito em alguma coisa, mas que se elas se aprofundarem, estudarem, desenvolverem aquilo ali, né, investirem tempo, se dedicarem, elas vão conseguir aprender aquilo, independente do que seja. Então, para você passar rápido na residência médica, você precisa desenvolver essa mentalidade de crescimento. Porque, se tu tá aí há muito tempo sem estudar, desde o começo do ano, ou até há 2, 3 anos sem estudar, porque tá em outra residência, ou parou, ou simplesmente decidiu por trabalhar um tempo e agora quer voltar a estudar, você não vai lembrar de muita coisa, você vai praticamente começar do zero a estudar para residência médica. Então você vai receber muita pancada, você vai se dar mal em muito simulado, você vai pegar um assunto que pra você achava que era uma coisa óbvia, que era uma coisa fácil, que era uma coisa que você dominava, mas quando você vai se deparar com aquele assunto numa prova, você vai ver que você não sabe nada. Então você precisa ter essa mentalidade de crescimento, de entender que, isso aqui eu não sei, eu tô mal pra caramba, eu tô errando tudo disso aqui, eu não acerto uma questão, né? Eu comecei aqui, fiz minha primeira prova na íntegra, acertei 40, 30, 50 questões, enquanto meu concorrente, nessa época do ano que eu tô aqui agora, tá acertando 70, 75, 80. Isso vai te machucar, vai te dar um impacto muito forte. Você vai começar a pensar, tá difícil, tá longe. Mas quem desenvolve essa mentalidade de crescimento não quer nem saber disso, né? Não tem essa coisa de, eu sei, eu não sei fazer prova, eu tenho ou não tenho uma base, eu tenho ou não tenho talento para estudar, eu consigo ou não consigo. Não tem isso. Quem tem a mentalidade de crescimento, pega o desafio, sabe que a bronca é grande, sabe que o caminho é longo, mas que se dedicar, se esforçar e se meter a cara e passar por cima de todas as dores que vão ter no meio do caminho, todos os sofrimentos, todas as abdicações, todos os fracassos, ele vai superar isso aí, vai desenvolver a habilidade de fazer prova e vai aprender o que precisa para ser aprovado. Você não vai aprender toda a medicina estudando 3 meses, 4 meses, mas dá para você passar em qualquer área, em qualquer residência, em qualquer instituição, se você se dedicar e ter essa mentalidade de crescimento. Então, entende isso aí. Quem passa rápido na residência médica precisa desenvolver essa mentalidade de crescimento. Para de chororô, de vitimismo, não sei, não consigo, isso aqui não é pra mim. Esquece isso. Entende que esforço, dedicação, abdicação, luta, sofrimento vai te fazer chegar no resultado que você quer, tá? Então desenvolve isso aí na tua cabeça, internaliza essa mentalidade para dentro de você. Quinto hábito de quem passa rápido na residência médica. A pessoa que passa rápido, ela faz provas recentes de outras instituições, que não é somente aquela que ela vai prestar. Então, por exemplo, eu queria muito passar na CESPE, fiz todas as questões da CESPE, dos últimos 5 anos de acesso direto e de R3, mas eu não me limitei só a isso. Então eu peguei provas da USP, Unicamp, SES Rio de Janeiro, ANRIGS, PSU de Minas, Unifesp, né? Fiz várias outras provas recentes, de 1, 2 anos no máximo, né? Porque, se tá cobrando nessas provas aí, nessas bancas que tem já um renome, são instituições de peso, né? Que tem um histórico de fazer boas questões, pode ter certeza que não importa a banca que você fizer. O examinador que vai criar aquela questão, ele vai se embasar em bancos tanto anteriores da própria instituição, que ele mesmo já criou nos anos anteriores, quanto de outras bancas, né? Bancas famosas, como essa que eu falei, que tiveram questões boas, que não foram contestadas e que são recentes, são atuais. E aí você pode se deparar, como eu me deparei,
com questões na SESPE, no ano que eu fiz prova, questões que eu tinha visto na USP de Ribeirão Preto, um ano antes, na Unifesp, um ano antes, no PSU de Minas, um ano, 2 anos antes. Então não se limite somente às provas que você, da instituição que você vai fazer. Isso aí você tem que fazer todas. Pega os últimos 5 anos, R1, R3, faz todas. Agora não se limita a elas. Vai fazer provas de outras instituições também, que você vai agregar muito a esse teu pool de conhecimento, a esse teu pool de questões que você vai aprender a fazer. E aí quando chegar no dia da prova, pode ter certeza que vai ter um monte de questão lá, praticamente repetida, que você viu em outras provas. Beleza? Esse é o 5º hábito. 6º hábito de quem passa rápido na residência médica. Essa pessoa entende que um assunto é um quebra-cabeça. E aí quando você assiste uma aula, quando você lê uma apostila de determinado assunto, você está recebendo algumas pecinhas ali daquele quebra-cabeça, algumas pecinhas que vão te mostrar a imagem geral que você precisa formar quando completar esse quebra-cabeça. Mas é nas questões que você vai receber as peças que faltam para você completar esse quebra-cabeça. Então, quem passa rápido na residência entende que não é na aula, não é na apostila que você vai completar as lacunas de conhecimento para aquele assunto específico. São as questões que vão te dar as pecinhas que faltam para você completar aquelas lacunas. Então, quem passa rápido entende que as questões elas são uma extensão do estudo teórico, uma extensão das aulas, uma extensão das apostilas e não um desafio onde você vai se testar para saber se você tem ou não chance de ser aprovado no final do ano. Pessoal, isso é muito importante, tá? Muito importante. Talvez seja a principal dica aqui para quem quer passar rápido na residência médica. Enxergar as questões como peças que faltam para você completar o quebra-cabeça do assunto, que é aquela imagem geral, aquela imagem completa ali, tá? Se você encarar um assunto como uma imagem completa, as questões são as pecinhas que faltam para você completar depois de receber algumas nas aulas e nas apostilas. Então, encara as questões como uma extensão onde você vai receber as outras informações, as outras pecinhas que faltam para você preencher aquele quebra-cabeça que é aquele assunto, tá? Então não encara questões como um desafio, como um teste para saber se você está próximo ou não da aprovação. É girar essa chavinha na cabeça. Questões são uma extensão do meu estudo. E aí, quanto mais você errar, quanto mais questões você fizer, mais pecinhas você vai ter. Tanto de um assunto, quanto de todos os assuntos. Então, se você faz questões de um assunto, você está ali preenchendo aquele quebra-cabeça específico. Se você faz questões de vários assuntos, você está recebendo várias peças de vários outros assuntos e aí está preenchendo cada uma daqueles quebra-cabeças que são os assuntos. Né? Então, encara a questão não como desafio, mas como peças do quebra-cabeça que você está montando de determinados assuntos e do estudo, do teu planejamento inteiro de estudo, beleza? Isso é muito importante, pessoal. 7º e último hábito, mas não menos importante por ser o último, é estudar muito. Quem tem pouco tempo para estudar, quem quer passar rápido na residência médica, tem que estudar muito. Não adianta você achar que eu estou aqui há 4 anos sem estudar para residência, eu quero anestésio na USP Ribeirão Preto, eu vou estudar aqui 2 horas por dia, 2 meses, consigo ser aprovado. Olha, infelizmente você não vai ser aprovado. Quem tem pouco tempo para estudar e quer ser aprovado numa instituição e numa especialidade concorrida difícil, tem que estudar muitas horas. Agora, lógico, estudar muitas horas, isso é relativo. Né? Pode ser que tenha uma pessoa que planeja estudar, eu vou acordar às 5h30 da manhã e aí vou estudar de 6 da manhã até meio-dia, 6 horas de estudo. Mas quando você vai ver as horas líquidas de estudo, dá menos, dá 2 horas, 2 horas e meia de estudo. Até fiz um vídeo que você pode ver aqui sobre como é que você conta as suas horas líquidas de estudo para avaliar a sua eficiência de estudo durante uma sessão. Agora, lógico, as horas não são o principal parâmetro para indicar se você está indo bem ou não no estudo. Né? O principal parâmetro é a tua evolução. O quanto você está conseguindo reter de cada assunto, o quanto você está conseguindo extrair de aprendizado dos seus erros nos simulados, né? Obviamente o quanto tua nota está aumentando. Lembrando que não precisa ser uma escala de nota ascendente, né? A coisa varia. Agora, a tua linha de base aqui, ela vai aumentando com o tempo, né? Ela vai aumentando, vai variando, mas ela vai aumentando a linha de base. E isso é o principal parâmetro para saber se você está indo bem nos teus estudos. Pega a linha de base, né? Então eu estava tirando 50, 55 nos meus primeiros 5 simulados, depois eu passei de 55 para 60, né, variando aqui, depois 65 para 70. A linha de base dos simulados é que vai indicar, vai ser talvez o melhor indicador para você saber se está evoluindo nos estudos. E agora, lógico, você precisa fazer muitos simulados para que essa linha comece a aumentar, né, para que essa linha comece a crescer e você comece a perceber de fato a tua evolução. Então o 7º hábito é basicamente isso, é estudar muitas horas. E óbvio, buscar a eficiência que eu falei lá no 2º hábito. Então são muitas horas de estudo, sabe? Realmente precisa de muitas horas, mas horas com eficiência, que aquelas tuas horas realmente sejam horas líquidas de estudo, que você está rendendo bem naquelas horas. Tá? Então não deixa de conferir aquele vídeo que a gente comentou aqui sobre as horas líquidas de estudo e começa a desenvolver, a enxergar todos esses hábitos dentro da tua rotina, do teu dia a dia. Né? Eu talvez tenha desenvolvido esses hábitos durante o meu último preparo para a residência médica lá em 2018 por conta da minha maturidade. Né? Eu tinha feito algumas outras provas antes, mas eu não desenvolvi isso aí
conscientemente. Eu não busquei, preciso desenvolver o hábito da mentalidade de crescimento, depois eu preciso desenvolver o hábito da eficiência. A coisa simplesmente foi natural, porque eu já tinha uma certa experiência e a própria necessidade de eu ter pouco tempo para estudar e de entender como é que a coisa tem que fluir da melhor forma possível me fez desenvolver essas mentalidades, esses hábitos aí de estudo. Agora, lógico, você tem a possibilidade de aprender o que eu estou te falando aqui, ou esquece tudo que eu falei e segue a tua vida como tá. Se teu estudo tá bom, tá eficiente, se você está satisfeito com o que você está fazendo, ótimo, continua fazendo o que você está fazendo. Agora, se você está insatisfeito, se você acha que pode melhorar, acha que dá para fazer alguma coisa a mais, escuta o que eu falei, anota esses hábitos aí, colhe em algum lugar e aí você começa a enxergar. Sempre que você estiver diante de uma situação que você achar que está fugindo de algum desses hábitos que eu falei, você vai lá e pensa, pô, o que eu posso fazer para aumentar a minha eficiência do estudo, para perder menos tempo, para fazer mais questões, para sofrer menos com meus erros, com meus fracassos, tá? Então, sempre revisita isso aí, porque é muito fácil a gente perder, né, esse rumo aí, se distrair com outras coisas e acabar perdendo o foco. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a desenvolver um pouco aí a tua mentalidade e esses hábitos que de fato você precisa ter para ser aprovado rápido na residência médica. Então, se você está gostando desses vídeos que eu estou publicando aqui semanalmente, já se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo com alguém que está precisando entender, receber essas dicas aí e curte aqui, obviamente, esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e possa ajudar mais pessoas a se preparar da melhor forma possível. E fica à vontade aí para curtir os outros vídeos, assistir os outros vídeos que a gente tem aqui no canal de conteúdo técnico para a residência médica, para você aprender de fato a acertar a questão de prova no final do ano. Um abraço, pessoal, até a semana que vem.